Bom, Rodrigo, assim, começou 2024, o torcedor do Fluminense teve um final de ano, ficou um pouco chateado com a derrota, mas entendendo que realmente não tinha muita saída, né? Aquele jogo difícil, a gente teria que mudar o nosso estilo de jogo, botar cinco, uma linha de cinco, uma linha de três e dois na frente para tentar alguma coisa, porque daquele jeito tabelando ficou bonito, mas os caras cercaram o tempo todo, o Fluminense não conseguia fazer a penetração, a gente via que aquilo ali não ia acontecer. Não dá para dizer que o Fluminense jogou mal, o Fluminense jogou o que joga. Só que Sim. esse jogo do Fluminense com o Manchester não ia engatar. E o Diniz, ele tem o foco nesse jogo, e para mim, o Diniz, né, Rodrigo, ele ganhou aquele anel da NBA. Né? Aquele anel que o cara, quando ganha a NBA, ele ganha aquele anel. O Diniz ganhou o anel da NBA, o Mário, como presidente, ganhou, né? A galera, alguns jogadores também, eu acho que todos também têm esse anel, mas as lideranças, né? O Mário, que liderou isso, e o Diniz, que foi o cara que comandou isso, né? E o Mário bancou o Diniz, né? Porque o Diniz, por exemplo, contra o São Paulo, aquilo ali corria o risco de ser mandado embora, devastador. E era um Sim, momento do negócio de seleção brasileira, ele aproveitar aquilo e mandar embora. E não verdade. mandou. E o Fluminense começa em 2024, com um monte de contratação, um monte de expectativa, mas os torcedores em dois momentos reclamando do time que não é o time do Fluminense, é o time C, não é o time da base, mais os jogadores que não foram nem para o Mundial, os reservas dos reservas. Uhum. Então não é o time do Fluminense. Então não dá para se basear nisso, né? E a gente quer o tri, mas não dá para se basear nisso agora. E as contratações, as pessoas já falando que fulano é velho, mesma historinha do ano passado, que depois do final do ano entubou todo mundo, os velhos todos campeões, tudo campeão, levantando taça, Marcelo, Felipe Melo e companhia limitada, Fábio com 100 anos. Posso um time de 100 anos e ganhou, né? Imponente, né? E já, logicamente, que é uma minoria, né? Mas eu respeito que o torcedor tem direito de opinar e falar o que quiser. E a gente sabe como é que é a corneta da torcida do Fluminense. Eu queria a tua visão aí desse início de ano, né, desse jogo, desses dois jogos que o Fluminense teve e das contratações que o Fluminense está contratando. Bom, Vilela, sobre os dois primeiros jogos, é difícil a gente fazer uma análise, porque é isso que você acabou de falar aí. O Fluminense está jogando com o time C. Então, não dá para você exigir muito, você tem que ter paciência. Mas, ao mesmo tempo que a gente quer ter paciência, a gente é torcedor, né? E como torcedor, você quer ganhar. Não importa, né? Se está com o time C, com o time D, com o time A, o torcedor ele quer ganhar sempre. E como quem está em campo, né, são esses jogadores aí que estão representando o Fluminense, você acaba muitas vezes dando ênfase para um ou outro nome que às vezes esteja errando mais, né? Ou às vezes aquele que está se destacando mais, como por exemplo o Isaac, eu acho que ontem fez um grande jogo. O Lelê fez um jogo muito bom na primeira partida contra o Volta Redonda. Ontem, no segundo tempo, acho que ele sentiu um pouco, talvez, o cansaço, o gramado, não sei. E tem aqueles jogadores que a torcida acaba pegando no pé, né? Que a gente não precisa citar aqui, todo mundo já sabe quem são os alvos aí da torcida. E não vão jogar no Fluminense, eles vão sair. Eu A ia falar, qualquer momento vai sair, não vão jogar. O é, torcedor não entende isso. é Não isso que vão eu ia. jogar. Só que aí o torcedor fica na bronca, né? Poxa, mas por que continua escalando e tal? Mas a nossa torcida é para que o time principal volte a jogar o quanto antes. A representação do elenco é agora, quinta-feira, né, dia 25. Mas não vai estrear já agora. A galera não vai começar a jogar agora. Vamos ter que esperar mais um tempinho para o pessoal entrar em forma. Então vamos ter que ter paciência com esse time, torcer para que esse time possa somar o maior número de pontos possível, porque a Taça Guanabara é um campeonato de tiro curto, a gente não pode esquecer isso. Né? É um campeonato com 11 jogos e na reta final o Fluminense vai ter os clássicos com a final da Recopa Sul-Americana entre os clássicos. Então a gente precisa pontuar agora. Com time A, B, C, D, E, não importa. A gente tem que pontuar. Pelo menos isso é o que eu penso sobre o time hoje. Sobre as contratações, eu gostei muito, muito mesmo da contratação do Renato Augusto. Acho que é um jogador que vai, assim, dar uma qualidade para o elenco que a gente já tinha, mas a gente vai ter ela a mais. É o que a gente tem visto na internet, muitos torcedores comentando, que quando o Diniz estiver em dificuldade num jogo, ele vai olhar para o banco, ele vai ver um Renato Augusto, ele vai ver o John Kennedy, ele vai ver agora o Douglas Costa, ele vai ver o Gabriel Pires. Então, a qualidade do elenco
melhorou. A prateleira Terãs. Terãs, é verdade. Então, assim, a prateleira do elenco, ela subiu. O Diniz passa a ter opções mais robustas para que o time possa jogar de forma competitiva, mesmo quando precisar poupar os titulares. Né? Gabriel Pires, Renato Augusto, né? O Douglas Costa, o David Terãs, né? Contratou o Felipe Alves também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi? Antônio Carlos. O Antônio Carlos também, né? Que esse aqui deve ser o titular. E aí eu recebi aqui 2 times do Fluminense. Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Felipe Melo, Marcelo, André Martinelli, Ganso, John Arias, Cano e Keno. Que é o time, né? Só botando aqui o Antônio Carlos, supostamente no lugar do Manuel, dependendo que o Manuel volte, né? E também do Marlon. Né? E aqui nem tem o Marlon. Aí no Marlon Guga, Manuel, David Braz, Diogo Barbosa, Gabriel Pires, Alexander, Renato Augusto, Douglas Costa, John Kennedy, David Terãs. Cara, nós temos, assim, temos 2 times, cara. Isso aqui, qualquer um dos 2 times que o Fluminense entrasse na competição, com alguns reservas alternativos, a gente está melhor do que diversos anos, década que o Fluminense teve de times horrorosos, horrendos, devastos que o Fluminense teve, né, Rodrigo? Olha, vou te dizer que se a gente pegar o elenco inteiro, né, como você citou aí, 2 times, eu acho que o time, não sei se a sua opinião, não sei a opinião do torcedor, o time de 2012 tinha tantas peças assim, tinha grandes peças, mas tinha tantas peças assim. O time de 2010, 2011 não tinha. De jeito nenhum. Não tinha. Realmente, assim... Nem do ano passado. Como? E nem do ano passado. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E tem jogadores que nem foram colocados aqui. Olha, não tem Lima aqui. Olha só, não tem Lima aqui. Não tem aquele menino que ia pro Bahia, não foi? Como é que é o nome dele? Ia pro Bahia? E não quis ir. Não, Danielzinho. Que veio do Bahia, depois não quis sair pro Vitória. Vitória. Danielzinho não tá aqui. O Lima não tá aqui. Tem mais jogadores que não tá aqui. Alexander tá aí? Oi? Alexander tá. Aí. Calegari, que acabou de voltar. 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cara, aqui tem 23, tem 23 jogadores. E tem outros jogadores que não estão aqui. A gente deve estar com o elenco de 30 jogadores em condições. Né? E ainda tem o Calegari, né, Vilela? Que vai voltar de contusão em março. Pois é. Exatamente. Pois é. E aí, você vê, o Marlon não está aqui. O Calegari não está aqui. O Lima não está aqui. O Danielzinho não está aqui. Tudo bem, alguns jogadores... Mas você tem algo, né? E aí, o que está jogando aí? Uma devastação total. Não tem, assim, é surreal. Então, na hora que o time voltar a treinar agora, essa semana, né? E o reserva começar a atuar, começar a jogar... o Lelê não está aqui, lá, o Lelê também não está aqui. Tem uma porrada. E esses que a gente falou que vai vir, o Isaac, os que a gente falou que vai ter aproveitamento... Ione Gonzalez, né? Tem um monte de jogador que não está aqui. Deve ser coisa de elenco para 35 jogadores, talvez mais. E com possibilidades aí de alternativa. Se um machucar, você tem um cara... Porque jogando de competição como o Fluminense vai jogar. O Campeonato Carioca. A Recopa são 2 jogos, mas tudo bem. O Campeonato Carioca são 15 jogos. Brasileiro são 38 jogos. 38 jogos. Pode chegar a 13 jogos. E a Copa do Brasil, a gente pode chegar a 9 jogos. Então você soma isso, é uma quantidade grande. Lógico, não adianta a gente viajar na maionese, ninguém nunca ganhou. Não existe, nem os times mais milionários, Flamengo rico não ganhou. Ninguém ganha. Cruzeiro 2003, ninguém ganha tudo.